o Filho do Deus vivo, Pedro de antemão, por intermédio de revelação, compreendeu que o ministério de Jesus não foi dar casa para ninguém, não foi dar carro para ninguém, não foi te garantir um sucesso financeiro, não foi te curar dos seus problemas, dos seus medos e dos seus males. Ele faz isso é por misericórdia. Ele veio para te lavar, para te redimir e te garantir uma morada eterna. É isso. Pense, você andando de Ferrari com todos os seus pecados, porque Jesus te deu. Você morando numa mansão avaliada em 5 bilhões de reais. Sei nem o que é isso, você tem noção. Imagina só. Mas aí você continua com todos os seus pecados. A trombeta soa, você não sobe. Adiantou ter Ferrari e ter mansão? Então, é por isso que a visão, a resposta de Pedro, iria definir o entendimento, a compreensão dele e de todos os discípulos acerca do ministério de Jesus. E onde eu quero viajar nessa noite? É exatamente nessa pergunta. E vocês? Quem dizes que eu sou? Notei que desde o hino da harpa, os louvores entoados, a mensagem lida, fazia menção ao nome de Jesus e a sua importância. E tudo isso denota que é uma igreja cristocêntrica, uma igreja em que o homem está sendo deixado de lado e o nome daquele que deve ser adorado e exaltado está sendo feito menção. Glória a Deus, bendito és o teu nome. Quem é Jesus? Devemos nos lembrar que quando Jesus nasceu, Jesus foi rejeitado. Ainda no ventre de sua mãe, Jesus Cristo ele é rejeitado. Como dizes isso, Lucas? Note que quando Maria conta para José, o seu ainda noivo, os pais de Jesus, por intermédio do recenseamento, o alistamento, eles descem para Belém. E lá, quando Jesus chega, ainda no ventre de sua mãe, com seu pai e sua mãe, descobre que naquela cidade não tinha espaço para ele. Não tinha espaço para sua família. Não tinha espaço para ali ele nascer. E o porquê é que isso me chama a atenção? É que o recenseamento, o alistamento, tanto o homem quanto a mulher deveriam ir até a sua cidade natal. Ora, se a cidade natal de José e Maria era em Belém, é sinal de que eles tinham familiares por lá. E a Bíblia diz que não tinha espaço para Jesus nas estalagens. E se Jesus foi posto em uma manjedoura, é sinal de que também não tinha espaço para Jesus na casa dos seus parentes. E o porquê que isso me chama a atenção? Porque de acordo com a nossa visão, de acordo com a nossa ótica, analisando hoje quem é Jesus, nós não conseguimos compreender o porquê um Deus transcendente, mas também imanente, poderoso e glorioso, se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, se tornando homem, nasceu em uma manjedoura. É porque a nossa finita mente, o nosso cérebro pequenininho, ele é capaz de compreender os projetos e os planos de Deus. E por que eu digo isso? Isaías capítulo de número 53, o verso de número 7, vai dizer: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, assim não abriu a boca. Você não entendeu? Vou melhorar. Pedro diz em 1 Pedro 1, 19 e 20: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, puro e imaculado, ele de fato foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi revelado neste fim dos tempos por amor de vocês. Ah, não entendeu? Olha o que João Batista diz no capítulo de número 1, verso
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe por que Jesus foi posto em uma manjedoura? Local de cordeiro não é em hotel. Local de cordeiro não é em estalagem. Local de cordeiro não é em cama. Cordeiro nasce e é posto na manjedoura. Era a propósito de Deus. Era Deus preparando Jesus para o cumprimento do seu chamado. Jesus estava desde pequeno sendo acostumado com o seu habitat natural. E sabe por quê, pastor Edson? Existem rodas que não vão caber o Senhor. Sabe por que existem casas, meus irmãos, que não caberão vocês? Sabe por que existem igrejas que não caberão vocês? Porque quem é dessa terra não aceita quem é do céu. Quem é natural não aceita quem é sobrenatural. Quem é carnal não discerne as coisas do Espírito. Meu Deus, aleluia. Então se não te aceitam, não te rejeitam, tá tudo bem. Tá tudo bem. Meu Deus, aleluia. Tá tudo bem. Eu creio em um Deus de propósitos. Eu creio em um Deus de promessas. Eu creio em um Deus de provisão. E o ambiente em que você está inserido é porque Deus sabe que você pode fazer a diferença onde você está. O ambiente em que você foi colocado, Deus sabe que lá você pode mudar. Então não se questione se nessa terra não te dão devido valor. Tem os céus abertos e um com os olhos como chama de fogo, olhando as suas obras. Aleluia, Jesus. Senhor, aleluia. Deus fiel. Eu tenho paz. E Jesus cresce. A fase da adolescência de Jesus não é muito mencionada na Bíblia. Não existem muitos relatos. Existem algumas pequenas frações do que aconteceu. Como todos sabem, existem muitas especulações acerca do tempo que Jesus ele passa no anonimato da sua adolescência, juventude, até a sua maturidade, a sua fase adulta. Mas temos algo muito interessante a mencionarmos. Em Lucas capítulo de número 2, o verso de número 42, falando acerca da adolescência de Jesus. A Bíblia vai dizer: e quando ele fez 12 anos, subiram a Jerusalém de acordo com o costume da festa. Que festa é essa? O menino judeu, quando completa os seus 12 anos de idade, ele passa por uma celebração. Que celebração é essa? Bar mitzvah. Bar, filho, mitzvah, mandamento. Aos 12 anos de idade, o menino judeu ele passa por essa celebração, se tornando filho do mandamento. É como se ele fosse emancipado e atingisse a sua maioridade. É importante ressaltarmos que durante essa celebração, o menino judeu ele demonstra que aprendeu os 613 preceitos da lei, todos os preceitos da lei, as questões dietéticas para homens e mulheres, para família, pessoas casadas e pessoas solteiras. Tudo isso o menino judeu ele aprende, ele passa por essa celebração e olha que interessante. A Bíblia diz em Lucas, capítulo de número 2, o verso 46 e 47: após 3 dias, encontraram-no no templo, assentado no meio dos doutores. Jesus ele foi para a celebração da festa, do Bar Mitzvah. E após 3 dias a caminhada, Jesus, os seus pais foram embora. E no meio do caminho eles percebem que Jesus não está ali no meio. Então eles voltam desesperados para procurar o menino. E eles encontram Jesus no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo os doutores e interrogando os doutores. E todos os que o ouviam, quem é que o ouvia? Os doutores. Se admiravam grandemente de sua inteligência e das suas respostas. Mas olha que curioso. É comum que os judeus, os meninos com seus 12 anos de idade, eles sejam muito inteligentes. Imagina decorar 613 preceitos da lei. É muita coisa. Só que a Bíblia diz que os doutores da lei, sentados ouvindo Jesus, eles se espantaram com a sabedoria dele.
capítulo de número 9, o verso de número 6 vai dizer o seguinte: Ele é maravilhoso conselheiro. Esse título de maravilhoso conselheiro destaca a sabedoria incomparável do Messias. Ele é maravilhoso, não apenas em suas ações, mas em sua própria essência, transcendendo a sabedoria humana. Ele é conselheiro, pois a sua sabedoria proporciona a orientação perfeita. Eu não sei qual é o estado da sua vida que você se encontra, eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de uma direção. Eu sei de uma coisa: você está no lugar certo, porque o maravilhoso conselheiro, Deus foi, eternidade, príncipe da paz, a raiz de Davi, está em nosso meio. Eu não sei quais são as orientações que você precisa, mas Jesus na adolescência, quem Ele é? Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é sustento para o fraco, Ele é a luz no fim do túnel, Ele é o maná que desceu do céu, Ele é a nossa força divina, Ele é o nosso consolador, amigo fiel e verdadeiro, aquele que intercede por nós. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Meu Deus! E a Bíblia se cala. Dos seus 12 aos seus 30 anos é um período de anonimato. E isso serve para mim e para você, que muitas das vezes está se questionando: mas Deus, o Senhor me fez uma promessa e até agora eu não vi nada se concretizar. O Senhor disse que eu iria, o Senhor disse que eu faria, mas até agora está tudo parado, está tudo congestionado, eu não consigo ver nada. A palavra do Senhor em Isaías, capítulo de número 41, vai dizer que Ele está sentado sobre a terra. Isso demonstra que Deus está no controle. Se Jesus, que era Jesus pronto para tudo, teve que esperar 18 anos para exercer o seu ministério, a mensagem de Deus para mim e para você é: tem um tempo determinado para todas as coisas, mas Ele é fiel, para cumprir e completar a boa obra que Ele começou na minha e na tua vida. Ele é fiel. E a Bíblia menciona agora Jesus como um adulto, e após ser batizado no Jordão e ouvir do céu uma alta voz, um som audível: esse é meu filho amado em quem me comprazo. A pomba no formato do Espírito Santo de Deus, simbolizando o Espírito Santo de Deus descendo sobre ele, e ali uma clara manifestação da Santíssima Trindade no meio da Bíblia, no meio do Evangelho. Nesse momento o Senhor Jesus, Ele passa pela tentação, Ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, após uma imagem linda, após algo maravilhoso, após algo indescritível acontecer, um cenário maravilhoso. Ele é levado pelo Espírito ao deserto. E sabe de um detalhe interessante? Alguns do deserto, existem algumas traduções para essa palavra no original, mas um desses significados que eu quero me ater com você nessa noite é que deserto, os judeus conhecem como um local de encontro com Deus. Alguns judeus reconhecem o deserto como um local de encontro com Deus. O interessante é que o Espírito leva ele para o deserto no início do seu ministério. Após Deus te fazer promessas, após Deus te chamar para uma grande obra, após Deus te conceder ministério, após Deus te conceder responsabilidades, não espere que ficará tudo bem, não espere que dará tudo certo na sua vida, não espere que as coisas vão fluir sobrenaturalmente. Sabe por quê? Tem um deserto
tem um deserto te esperando. Lucas, mas por que está dizendo isso? Porque é no deserto que você se encontra com Deus. É no deserto que você é forjado por Deus. É no deserto que você vê Deus acima de todas as coisas e no domínio de tudo. É no deserto que você se torna dependente de Deus. É no deserto que você é servido por Deus. É no deserto que Deus providencia o maná. É no deserto que Deus faz as roupas crescerem. É no deserto que Deus preserva os sapatos. É no deserto que Deus se mostra grande na tua vida. E Jesus está levando o deserto. Então esteja preparado para todas as vezes que Deus te fazer uma promessa. Tem um deserto te esperando. Deus tem um encontro marcado com você lá. Deus tem um encontro reservado comigo também lá. Eu sei que é difícil e nós não queremos, mas o deserto não é para matar crente, não. O deserto é para fortalecer crente. O deserto é para ampliar a visão do crente. O deserto é para amadurecer crente. O deserto nos traz lições valiosas que no oásis nós não teremos. Mais vale estar no deserto com Deus no comando do que no oásis conduzido pelo diabo. Passe pelo deserto com Deus, mas não esteja no oásis com o diabo. Não vale, não vale, aleluia, não vale. E Jesus começa o seu ministério. E Jesus, isso é curioso. Jesus sentado, ele trabalha mais do que quem está caminhando, mais do que quem está em movimento. Eu disse isso e muitas pessoas já se assustaram. Na ótica humana, Jesus é preguiçoso. É difícil, né? Por quê? Imagina o seguinte: você está andando por uma estrada, você está aqui na igreja e você vai lá no Ipanema, pastor Edson. Está eu e você caminhando. Aí eu paro aqui no ponto do uniforme e eu falo: ó, vai lá no Ipanema, você lá, e busca comida para mim. O senhor é um homem muito bondoso, andando, foi lá, em meu favor. Aí, o Bruno chega para pegar água. Eu estou sentado, o pastor já foi buscar comida para mim. O Bruno chega para tirar água e falou: ô Bruninho, me dá água aí. O homem vai olhar e fala: mas olha, Jesus está sentado. Sentado. E os seus amigos foram buscar comida. Enquanto ele está sentado, porque ele precisava descansar. Eles caminharam juntos, fizeram o mesmo percurso. Mas Jesus está cansado e senta para descansar. Ai, meu Deus! Seus discípulos foram. Chega a mulher samaritana para tirar água em João 4. Aí Jesus está sentado e fala: ó, me dá de beber dessa água aí. A mulher samaritana, sendo tu judeu, fala comigo. Eu imagino ela pensando: você é homem mais forte do que eu. Por que você não vem tirar essa água para você tomar? Mas não. Por que eu disse que Jesus sentado trabalha mais do que quem está andando? Porque Jesus sentado ganhou a mulher samaritana. Os discípulos que foram andando até uma outra cidade não ganharam ninguém. O Jesus sentado que ganhou a samaritana foi até Samaria e ganhou toda a cidade para Jesus. Não se importe com quem está sentado enquanto você está trabalhando. Ele sentado pode estar trabalhando, mas você não tem que trabalhar. O evangelho de Deus é dinâmico. Tem que ter trabalho de quem está sentado e quem está andando. Trabalha também. Quem está andando, prega também. Quem está andando, canta também. E quem está sentado, aconselha da palavra.
Gadara, por libertar um homem que estava endemoniado. O espírito da morte pairava no lugar em que Jesus estava, em Gadara. Por que eu digo isso? Porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem quebrou correntes e aprontou tantas atrocidades. E quando Jesus, ele liberta aquele homem, o que é que os demônios fazem? Eles adentram nos porcos e se lançam no despenhadeiro. Sabe o que é isso? A morte não matou aquele homem, porque o propósito de Deus na vida dele era maior. O propósito de Deus era maior na vida do gadareno do que o espírito da morte que estava nele. Sabe por que você não parou? Sabe por que você ainda não desistiu? Sabe por que mesmo tão cansado, desanimado, fazendo o que não deveria, você ainda sente aquele fogo? É porque a morte não pode tocar em você, porque o Espírito de Deus ainda tem planos, tem projetos, tem propósitos para a tua vida. É por isso que a morte não te travou, é por isso que a droga não te matou, é por isso que nada aconteceu com você de ruim até hoje, porque o propósito de Deus era maior. O propósito de Deus era maior. Quem é Jesus? Jesus é aquele que em Nazaré, em Lucas 4, 28, ele foi expulso do templo por pregar a verdade. Quem é Jesus? É o que fala de amor porque amava, é o que fala de oração porque orava, é o que fala de jejum porque jejuava, é o que fala de adoração porque adorava. Quem é Jesus? O expulso por pregar a verdade é aquele que dizia: em verdade vos digo. O que é isso? Era Jesus dizendo: a verdade que eu digo reflete na verdade que eu sou, e a verdade que eu sou reflete na verdade que eu digo. Existem lugares em que não vai te caber, porque o Espírito da verdade não tem condição e não tem nenhum envolvimento com o espírito da mentira, com o espírito do engano. A luz, ela não tem espaço com as trevas, a luz não tem comunhão com as trevas, o sal não tem comunhão com quem é açúcar, a luz não tem comunhão com as trevas. É por isso que Jesus, pregando a verdade, foi expulso. Se você está vivendo na verdade, pregando a verdade, falando a verdade, e eles estão ignorando você, deixa eles, faz o seu papel, porque no grande dia, o juiz, o rei dos reis e senhor dos senhores vai te julgar. Temos os grandes como os pequenos, os príncipes, os reis e os poderosos, todos eles que não credibilizaram o que você está dizendo, hão de ser julgados. Não negocie a verdade com a mentira. Quem é Jesus? Jesus foi rejeitado entre os homens, porque não veio libertá-los do poder de Roma, mas sim libertá-los do poder do pecado. Os homens acreditavam, os judeus acreditavam que o Messias seria um líder político para libertá-los do poder de Roma. Mas o propósito de Jesus não foi para nos libertar da dívida do Serasa, no SPC, no Boa Vista, não. Jesus veio para nos libertar das ânsias do inferno e da morte. Jesus não veio para nos libertar de nossas picuinhas um com o outro, não. Jesus veio transformar o nosso caráter para que essas picuinhas não existam em nosso meio. Quem é Jesus? Ele não veio aqui para nos fazer prósperos, não. Ele veio para nos dar a vida eterna. Jesus foi desprezado pelos homens, pois escolheram Barrabás. Isso era novamente os homens dizendo que não queriam Jesus em seu meio, não queriam Jesus em seu ambiente, não. Jesus disse em Mateus 5, verso de número 17: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, os 10 mandamentos apontavam para a cruz. Como isso, Lucas? Pararam para analisar que o primeiro, segundo e terceiro mandamento era uma conexão vertical. Eram questões para que o homem pudesse ter comunhão com Deus. Primeiro, segundo e terceiro mandamento.
homem e Deus. Estaca vertical. Do quarto ao 10º são mandamentos para convivência com outros homens. Então os 10 mandamentos apontavam para a cruz, porque a estaca vertical já estava no Calvário, porque Deus, ele tinha comunhão plena com o Pai, então já estava lá. O que é que Jesus tinha que acertar? A comunhão de uns com os outros. O que é que Jesus veio fazer? Unidade, comunhão, respeito mútuo, sem vanglória, sem egocentrismo. Egoísmo aqui não. Sou melhor que você, que nada. Sou melhor que você, me dá seu pé que eu vou lavar. É comunhão. Deus é fiel. Aleluia. Após entregar o seu espírito, Jesus foi posto no sepulcro, onde a morte teria poder sobre ele. Porque eu imagino a morte chegando no sepulcro. Oh, meu Deus! Como meus pecados. Quando ela pega a prancheta para poder conferir, que ela olha, cadê Jesus? Ele já havia ressuscitado. Ele já havia ressuscitado. Porque ele não pecou. E por não ter pecado, ele nos lavou com o teu sangue. A morte chegou. Vou pegá-lo agora. Quando a morte entrou, ele não estava. Ele não estava. Por ter vencido a morte, Deus me deu um nome. Quem é esse que tem um nome? Que está acima de todo nome, para que todo joelho que está nos céus, todo joelho que está na terra, todo joelho que está debaixo da terra, e toda língua vai ter que confessar. Toda língua vai ter que confessar. Os testemunhas de Jeová dizem que Jesus não é Deus. Ele é um Deus menor que o Pai. Os adventistas dizem que ele é o anjo Gabriel. Alguns vão dizer que ele é Deus, mas não deve ser adorado. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro ficar com a Bíblia. O que é que a Bíblia diz? Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Eu prefiro o testemunho da Bíblia. O que é que Isaías diz? Os que dormem. Para o escritor aos Hebreus, quem é Jesus? Ele, no capítulo 1 e 2 de aos Hebreus, ele é superior aos anjos. No capítulo de número 3, ele é superior a Moisés. No capítulo de número 4, Jesus é superior a Canaã. No capítulo 5, ele é o sumo sacerdote eterno. No capítulo 6, ele é fiel para cumprir o que prometeu. No capítulo 7, o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levítico. No capítulo 8, Jesus é o mediador da nova aliança. No capítulo 9, Jesus é superior a todo tipo de sacrifício levítico. No capítulo 10,